Vamos então começar privações voluntárias, mortificações. Nós estamos na questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Aí vamos lembrar que o trabalho aqui é toda ocupação útil. Todos nós temos que nos ocuparmos de uma forma útil ao semelhante, ao planeta, a toda a estrutura que Deus coloca à nossa volta. Então, por isso que ele diz, a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo, né? Obriga o homem a prover essas necessidades? Sim, ele dá uma resposta lacônica. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. E nós estamos aqui para servir, para trabalharmos, para sermos úteis. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Nós temos sim que buscar o nosso bem-estar, sem abusos, sem exageros. Bem-estar verdadeiro, não é o bem-estar de acumular resíduos no corpo, né, de exageros que vão fazer com que o corpo adoeça, tirar mais do que nós precisamos, comprar mais do que nós precisamos, ter coisas mais do que eu sou capaz de usar. Tudo isso é um desequilíbrio e assumiremos as consequências deste desequilíbrio. O que ele está dizendo aqui, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. E quando nós somos contrários à conservação, nós estamos saindo da longevidade, porque os excessos vão fazer com que a gente desencarne como suicida inconsciente, como aconteceu com André Luiz. Nós estaremos longe da conservação do corpo, da conservação da saúde, de deixarmos o corpo aqui da melhor forma possível, porque ele é emprestado. Nós iremos antes pelos abusos e desencarnaremos como suicidas, inconscientes, mas suicidas. Então estaremos indo contra a lei de conservação, que é exatamente as leis que nós estamos estudando. O homem não comete nenhum crime ao buscar o bem-estar, desde que não seja conquistado à custa de outrem, e se não causar o enfraquecimento nem de suas forças morais, nem de suas forças físicas. Isso é muito importante que se entenda. Por quê? Porque nós não podemos sacrificar as nossas energias, né, as nossas forças morais, a ética, aquilo que nós temos como conceito, nós temos como exigência, nós temos como verdade, nem as forças físicas, ultrapassar os limites do corpo, gerar estresse, gerar doenças físicas pelo excesso de trabalho. Nós temos que em tudo na vida buscar o equilíbrio, sempre. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária até algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Então, o que está colocando aqui? As privações, as punições, né? Expiações, como ele diz, a expiação voluntária, né? A punição voluntária tem algum mérito aos olhos de Deus? Eles são bem lacônicos. Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Nós teremos mérito pelo que nós realizarmos, pelo bem que fizermos aos outros, pela ajuda que dermos aos nossos semelhantes, por aquilo que deixarmos de bom aqui no planeta. Aqui dentro da mesma pergunta, o Kardec continua. Há privações voluntárias que sejam meritórias, já que eles colocaram que não, fazendo o bem que você vai ter mérito, ele tem alguma privação que realmente seja meritória? E eles respondem, sim, a privação dos prazeres inúteis, né, dos gozos inúteis, porque desprende o homem da matéria e eleva a sua alma. Então, quando nós nos afastamos das tentações, vamos lembrar na oração que nós fazemos,
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, do mal. O que é cair em tentação? É cair nas provas que nós temos que realizar. Porque no momento em que eu me proponho, por exemplo, a fazer um regime, um pedaço de bolo de chocolate é uma tentação, porque vai fazer com que eu saia do regime. Então a gente precisa entender que as tentações que nos são apresentadas são as provas pelas quais nós temos que passar. Nós vamos passar por elas, mas nós não podemos cair nelas. Nós não podemos enfiar o pé na jaca, como diz o paulista, né? Eu sou paulista. Nós precisamos ter discernimento, usar os nossos lóbulos frontais, né? Usar a razão, o conhecimento que nós temos para enfrentar estas tentações, passarmos por elas, passarmos pelas nossas provas com as melhores notas possíveis, para podermos ter novos aprendizados, novas provas, novas escolas, novos professores, novos livros. Então, o que ele está dizendo aqui, as privações voluntárias, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos gozos, dos prazeres inúteis, porque desprende o homem da matéria e eleva a sua alma. Quanto mais nós nos desprendermos da matéria, quanto mais nós nos desprendermos do ter, né, da posse, do apego, quanto mais nós nos desprendermos desse mundo ilusório aqui da Terra, mais rápido aprenderemos as nossas lições, subiremos a nossa escada, né? Nossa escada evolutiva, a escada de Jacó, a escada evolutiva, a escada que nos leva ao alto. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo, né, aos prazeres das coisas inúteis. É retirar do seu necessário para dar aos que não têm o suficiente. Vamos lembrar lá a parábola do óbolo da viúva. É retirar do seu necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passa de um simulacro, né, de um teatro, é uma derrição, né, é um escárnio, né, um riso zombeteiro. É um escárnio, é uma afronta, se for só um simulacro, né, se for só para inglês ver, como a gente fala. A vida de mortificações ascéticas, vamos ver, asceta é aquele que vive exilado do mundo, né? Isolado, né, das pessoas, né? Isolado de todas as coisas, né? Isolado do mundo, são os ascetas, né? A vida de mortificações ascéticas sempre foi praticada desde a mais remota antiguidade por diversos povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Existe algum mérito na vida dos ascetas? E eles respondem: perguntai-vos para que ela serve e tereis a resposta. Qual é o significado? A quem ela está ajudando? Para que ela serve? Em que ela vai ser útil? Esta é a pergunta que os espíritos nos colocam aqui. Se ela só serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto utilizado. Privar a si mesmo e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. É a lei de sociedade, é a lei de associação, né, de cooperação, como a gente vê no livro Pensamento e Vida. Nós estamos aqui para trabalharmos em grupo, em sociedade, para cooperarmos mutuamente. Nós precisamos entender isso. Vamos rever a questão 657 que nós já estudamos, que fala sobre a vida contemplativa. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não. A resposta é lacônica, né? Nós estamos aqui no 657, no capítulo Lei de Adoração. Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Não fazer o bem já é um mal. Vamos lembrar, né, o item 6 da questão do
do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, né, o item 6 do Código Penal da Vida Futura, onde nós seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. Isso é fundamental que a gente entenda. Deus quer que pensemos nele, né, em Deus, mas não que pensemos apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Então a vida contemplativa, a vida asceta separada do mundo que não é útil, porque vamos lembrar aqui, né, vamos pensar, uma Madre Teresa de Calcutá não é asceta, ela não fugiu do mundo, ela foi ser freira, mas para servir a Deus, para servir aos doentes, para servir às crianças, para servir aos mais necessitados. Então nós precisamos entender que a vida precisa ser útil. Nós precisamos ser útil ao planeta, precisamos ser útil à nossa família, né, ao núcleo familiar no qual nós somos implantados. Nós precisamos ser úteis à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade. Nós precisamos aprender a servir e servir cada vez melhor. A vida de mortificações, aqui nós já vimos, a ascética sempre foi praticada, né? E ela é meritória em algum ponto, ele diz, perguntai-vos para que ela serve e tereis a resposta. Se ela só serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto utilizado. E aqui nós vemos a 657 que corrobora, né? Que acrescenta aqui a resposta. A abstenção de certos alimentos prescrita por diversos povos é fundamentada na razão? Vamos lembrar, principalmente, né, povos, o judeu que não come porcos, não come animais com fendas nas patas, né, não come lebre, não come coelho, não mistura carne com leite. E vamos ver aqui também as coisas interessantes, por que eles foram lá, desde Abraão foi colocado para eles, porque os porcos transmitiam muitas doenças. Por que eles eram obrigados a ter uma faca e uma tábua para carne, uma faca e uma tábua para legumes, e elas não poderiam ser trocadas nem misturadas? Porque hoje nós sabemos da contaminação cruzada. Então, esses ensinamentos que foram dados ao povo hebreu, né, vamos lembrar que isso foi praticamente 1800 anos, né, antes de Cristo, com Abraão, foi reforçado por Moisés, acho que mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Isto fazia com que eles evitassem doenças. Né? Não pode ter os exageros, não pode ter o dogmatismo, mas tem uma sabedoria nesses ensinamentos. Eles colocam aqui: é permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Então vamos lembrar quando eles colocavam lá não comer porcos, não criar porcos por ser um animal que se alimenta de tudo quanto é sujeira numa época em que não havia os processos de higiene. Não que se deva comer animais, não se deve, né? Todo mundo sabe que eu sou vegetariana, mas entendendo os ensinamentos que foram postos a Abraão, que foram colocados a Moisés, era uma forma de manter a saúde daquele povo, né? Não misturar o leite com carnes ou com outros alimentos, porque azeda, né? Estraga, não tinha geladeira, não tinha os conservantes, não tinha os processos que nós temos hoje. Então é preciso entender os ensinamentos para aquela época, né, e trazê-los para hoje e ver o que é exagero, o que é dogmatismo, né? É pura e simplesmente seguir alguma coisa sem saber exatamente o porquê. A gente tem que entender o para quê, o porquê desses ensinamentos há 1000 e poucos anos, 1800 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando em 3.800 anos atrás. Muito tempo que esses ensinamentos foram postos para os hebreus. É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. No entanto, legisladores podem ter proibido certos alimentos com o objetivo útil, é o que nós estamos falando, com o objetivo útil e
Para dar mais crédito às suas leis, apresentaram-nas como vindas de Deus. Aí nós vamos ver, né, no Levíticos e no Deuteronômio esses códigos mosaicos que proíbem uma série de coisas, né? Os judeus têm 613 leis, normas, e não são só os 10 mandamentos, são 613. Então eles têm uma série de coisas, mas isso foi colocado porque era útil naquela época. E Moisés vai colocar como mandamentos de Deus, que é uma forma de ser obedecido, né? Ele recebeu esses ensinamentos e essas colocações, essas normas de espíritos superiores, que para ele, né, significava como sendo Deus ali lhe ensinando. Hoje nós sabemos o que Moisés... Opa! Perdão, gente. Perdão, eu dei aqui um tranco, né, balançou tudo, eu peço desculpas, mas hoje nós sabemos que Moisés era um médium fantástico, né, com vários tipos de mediunidade, inclusive de efeitos físicos, né, médium poderoso, e ele achava que estava falando com Deus, estava falando com deuses, com Deus D minúsculo, né, que são espíritos extremamente elevados, né, que tinham, ele através da sua mediunidade, através da sua capacidade de efeitos físicos, então tinham vozes diretas que falavam com ele e com todo o povo, né, tinha uma série de coisas que ele realizava e essas normas foram colocadas, foram feitas para manter a saúde daquele povo. Para o homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza. Em sua constituição física, a carne nutre a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação torna um dever para o homem manter as energias e a saúde para o cumprimento da lei do trabalho, né, para ser útil. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige o seu organismo. Então, vamos entender que nós precisamos nos alimentar da melhor forma possível, conforme as nossas necessidades, para manter o nosso organismo. E nós vamos ver aqui, né, no livro O Consolador, quando Emmanuel responde de uma forma mais direta a esta pergunta, quando perguntam para ele: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? É a questão 129 do livro Consolador. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Nós passamos a ficar viciados em termos de nutrição, porque na época do homem das cavernas, na época do começo da civilização, o homem se alimentava do animal porque era necessário naquela época. Era o que ele tinha. A partir do momento que ele foi conhecendo as frutas, que ele foi conhecendo as plantações, que ele pôde plantar, que ele pôde manter, né, através de uma organização, plantando e colhendo a sua alimentação, ele não precisou mais dos animais. Nosso estômago não é feito para digerir animais, né? E o homem continuou. Por quê? Porque ele manteve vícios de alimentação. É isto que o Emmanuel está colocando aqui. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Então, o Emmanuel está colocando aqui que não é para se alimentar com os nossos irmãozinhos animais, né? Porque nós não temos necessidade nenhuma para a nossa alimentação de matadouros e de frigoríficos, que isso é um erro, um vício criado, né, pelo ser humano,
mas que gera muito empregos. Tem uma questão econômica. Então isso precisa ser modificado com parcimônia, né? De uma forma gradual, para não causar um impacto na economia. Mas em termos nutricionais, nós não precisamos ingerir os nossos animais, os nossos irmãozinhos animais, que nos olham, porque para eles nós somos deuses, que nos olham esperando de nós o carinho, esperando de nós a proteção e os ensinamentos que damos a eles. Da mesma forma que nós olhamos para os espíritos superiores que nos auxiliam, esperando deles ensinamentos, esperando deles entendimento, carinho, compreensão. Nós precisamos modificar os nossos hábitos, até porque para para o planeta entrar na regeneração, o planeta de regeneração, o planeta quando estiver regenerado será vegano, não é nem vegetariano, será vegano. Então nós temos um caminho longo a percorrer para que o planeta se torne, né? Ou até temos um planeta longo para percorrer até que o planeta comece a ser um planeta de regeneração. Nós vamos ficar um tempão na transição. Essa transição, essa turbulência, nós ainda vamos ficar um bom tempo nela. A abstenção da alimentação animal ou de outra como expiação é meritória? Sim, se essa privação é em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso, dizemos que aqueles que se privam apenas aparentemente são hipócritas. Nós vimos isso na questão 720, sobre a hipocrisia daqueles que as fazem só teatro. E eles colocam aqui a privação em benefício dos outros, né? Sim, se essa privação é em benefício dos outros, se é em benefício dos nossos irmãos animais. Vamos lembrar que logo assim que começou essa mudança para o vegetarianismo, eu sou vegetariana há mais de 50 anos, e logo assim que eu comecei, as pessoas olhavam todo, nossa, eu tinha 12 anos, né? Eu tinha 12 para 13 anos, então mais de 50 anos, estou com quase 70. Meus pais reclamavam, as pessoas, nossa, o que eu vou fazer para a Sandra? Ai, a Sandra, o que a gente vai dar para a Sandra comer? Só salada? E toda alimentação, né? Haja vista a minha saúde, graças a Deus, toda alimentação vegetariana bem controlada, ela é extremamente saudável, mas as pessoas olhavam para o lado assim, a maioria das pessoas com quem eu conversava, que também tinham se modificado para o vegetarianismo, elas não olhavam para o lado do animal irmão, do animal parceiro. Nós estivemos ontem nessa situação de estarmos nesse, né, nós somos mineral, vegetal e animal, é um processo de aprendizado, passamos já por esse processo. Nós temos que olhar para eles como irmãos. Não, eles olhavam, não, eu sou vegetariano porque eu não quero assimilar os miasmas, as energias de dor, de sofrimento do animal para a morte, né? Não quero ingerir antibióticos e remédios, né, que são colocados nos animais para eles crescerem, ficarem cada vez mais encorpados, mais gordos, e a maior parte dos motivos eram esses. Hoje, mais de 50 anos depois, nós vemos as pessoas se tornando vegetarianas e veganos pelo amor aos animais. Não mais se preocupando se vão ingerir toxinas ou se vão ingerir, porque iriam ingerir antibióticos ou anabolizantes ou isto ou aquilo, mas por amor aos animais, nossos irmãos. Então isso já é um crescimento que a gente vê nesses 50 e poucos anos. As pessoas se modificando, mas os motivos também já são outros. Os motivos já são de amor. Amor aos nossos irmãos. Isso já é um passo muito grande, uma modificação muito grande e já faz parte da transição. Daqui a pouco nós estaremos com a maioria, eu ainda não consigo ser vegano, eu não consigo ainda tirar o queijo e os ovos, leite, essas coisas eu já
já tirei, mas queijo e ovos eu tenho dificuldade. Mas é um caminhar, é um processo, a gente vai aos poucos, né, diminuindo, modificando e o planeta caminhará para o veganismo. A abstenção da alimentação animal ou de outra como expiação é meritória? Sim, se essa privação é em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso dizemos que aqueles que se privam apenas aparentemente são hipócritas. O que pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A resposta. Perdão. Qual a utilidade de uma questão dessa natureza? Perguntai-vos então mais uma vez se tal coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. O que é prejudicial sempre lhe é desagradável. O que é prejudicial ao homem, o que é prejudicial ao animal, sempre é desagradável a Deus. Vamos ver essas iguarias que são feitas, por exemplo, né, inchando o fígado do pato, do ganso, né? Os animais que são confinados, presos, um sofrimento atroz para que as pessoas ingiram, sei lá, iguarias, né? Ingiram bebês porque são mortos com pouco tempo de vida, ficam confinados, sendo superalimentados. Um horror, um festival, perdão, um festival de horrores em nome de iguarias, né? De prazeres, de vícios adquiridos pelo ser humano. Nós precisamos olhar com uma análise mais firme, mais crítica a uma série de coisas. Então é o que ele diz aqui. Qual a utilidade de uma questão dessa natureza? Perguntai-vos então mais uma vez se tal coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe é desagradável. Pois sabei bem, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele, né? Até Deus. É praticando a sua lei, né? A lei de Deus, em vez de violá-la, que podereis libertar-vos da tirania de vossa matéria terrena. É praticando a lei de Deus que nós poderemos subir os degraus do conhecimento e da sabedoria, voltarmos para a casa do Pai pelas nossas próprias pernas e nos libertarmos dessa necessidade de ir e vir aqui neste planeta. Aqueles que já melhoraram, aqueles que já superaram todas essas ilusões, né, todas essas necessidades, todas essas bobagens da materialidade, estão em outros planetas já, em planetas que estão em regeneração, outros já estão em planetas felizes, onde não existe mais a matéria, não existe mais a dualidade, não existe mais o bem e o mal. É só luz, é só energia, é só aprendizado, é só trabalho. Então nós temos que olhar para a nossa pequenez, olhar para a nossa animalidade ainda, para modificarmos tudo isso para podermos crescer. Se a maneira como suportamos os sofrimentos deste mundo nos eleva, os sofrimentos que criarmos voluntariamente também pode elevar-nos. Está falando aqui das autopunições, né? Sofrimentos criados voluntariamente. Os únicos, de novo, eles repetem, os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada fazem pelo bem dos outros. Acreditas que aqueles que abreviam sua vida com rigores sobre-humanos, como os bonzos, né? Os bonzos são os sacerdotes budistas, né? Que fazem jejuns, né? Que se privam de uma série de coisas, né? Que ficam às vezes semanas só com prana, sem ingerir absolutamente nada, sacrificando o corpo, né? Então o que ele diz aqui, acreditas que aqueles que abreviam sua vida com rigores sobre-humanos, como os bonzos, os faquires e fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho?
Por que, em vez disso, não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem quem chora, trabalhem para quem está enfermo e sofram privações para consolo dos infelizes. E então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem só pensa em si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando se sofre pelos outros, trata-se de caridade. São estes os preceitos do Cristo. Então é aquela questão de o sofrimento, né? Madre Teresa de Calcutá passou por inúmeras privações, mas para dar alimento aos outros, para socorrer, para acudir, para ajudar, para tratar, para salvar. Irmã Dulce também. Gandhi também passou, ele sim tinha um propósito, porque os seus jejuns libertaram o povo. Ele passou por sofrimentos voluntários, mas fez toda a diferença para o povo indiano. Tinha sentido, tinha significado o que ele fazia, tinha propósito. Então nós precisamos entender, né? Há uma utilidade para os outros, há um propósito que não seja para mim, que não seja egoísta, que não seja só para o meu prazer, há um propósito naquilo que está sendo feito, aí sim há mérito aos olhos de Deus. É o que ele coloca aqui. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem só pensa em si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando se sofre pelos outros, trata-se de caridade. São estes os preceitos do Cristo. Se não devemos criar sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou daqueles que nos ameaçam. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Vou repetir, nós estamos estudando aqui exatamente isso, o instinto de conservação. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo, que é como uma serpente que corrói vosso coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que através de mortificações que não mais pertencem a este século. E ele estava no século XIX. Nós estamos no 21, pertencem menos ainda. Então, repetindo, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito. Né? Olhando para dentro, vendo todas as coisas que nós precisamos trabalhar e modificar em nós mesmos. E não vosso corpo. O corpo é só um veículo, é só uma vestimenta que nós temos aqui para podermos trabalhar e estudar neste planeta. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo. Porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade, né? O orgulho, o egoísmo, né? E a vaidade, né? São os pesos que nos prendem aqui nesse planeta, que nos afundam, né, na lama, na podridão dos piores sentimentos, das piores atitudes. Então, é o que ele diz aqui. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo, mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, que é como uma serpente que corrói vosso coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que através de mortificações que não mais pertencem a este século. E nós aqui, terminamos aqui o estudo da lei de conservação. E no nosso próximo estudo, nós veremos a lei de destruição. E nós estaremos começando
o item 728. Até lá!